Olá, então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Constitucional, mas essa vai ser a nossa quarta aula, né? Já é a nossa quarta aula. Essa é a nossa quarta aula de Direito Constitucional. E vamos continuar aí com o nosso bloco de exercícios, né? A questão 12. É correto afirmar, nos termos do estabelecido pela Constituição Federal, que o sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Não abrange as cooperativas de crédito, delega a gerência dos títulos de capitalização, é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da União e dos entes federados que a compõem. Proporciona tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, independentemente do país onde estiver sua sede de administração, assegura a todos livre exercício de qualquer atividade econômica mediante prévia autorização dos órgãos públicos competentes. Parece que é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Mas vamos buscar aqui na Constituição o fundamento dessa nossa resposta. É a questão 12 que estamos dando continuidade. Vamos... Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos jogar aqui Sistema Financeiro. O Sistema Financeiro Nacional, tratado no capítulo 4, ele tem o artigo 192, porque todas as outras disposições, apenas ele, né, se encontram revogadas. O Sistema Financeiro Nacional, ele é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da União e dos entes federados que a compõem? Não, isso é falso. Da coletividade, né? Artigo 196 da coletividade. Então, isso é falso. Da coletividade. Em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, não abrange as cooperativas de crédito? Não, abrange as cooperativas de crédito e delega a gerência dos títulos de capitalização? Será regulado por leis complementares que disporão, letra A, inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, a letra A é a resposta correta. E aí ele fala do tratamento favorecido, mas nós não temos essa regra aqui, e assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Vamos colocar livre exercício. Livre exercício. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Esse aí é o parágrafo único do artigo 170. Parágrafo único do artigo 170. Conforme a Constituição Federal, os títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais, destinam-se ao pagamento aos títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado. Aí nós já sabemos que isso diz respeito a uma desapropriação de imóveis. E que imóveis? São os imóveis rurais. Aprovada pelo Senado. 183. Não, perdão. De imóvel 182, da política urbana. A política de desenvolvimento urbano, que é executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento e edificação compulsórios. Oh, perdão, deixa eu compartilhar aqui com vocês, esqueci disso. Share, compartilhar. Desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Aí nós temos, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento e edificações compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Destinam-se, é facultado, mediante lei municipal, exigir do proprietário do solo urbano edificado desapropriações do imóvel urbano que não esteja cumprindo a sua função social. É o parágrafo 4º do 182, correto? Questão, ok. Parágrafo 182, parágrafo 4º. 14, segundo a Constituição Federal, é permitida a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedem os créditos orçamentários. Isso é falso, nós já vimos isso. É o 167, falso. É dada abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. É verdade, isso é vedado. A abertura, esse é o inciso 167, de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Letra B. Permitida a realização de operações de créditos que excedam o montante. É permitida, não, é vedada a realização de operações de crédito. Então, aqui também todas são essas regras do artigo 67. É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. É dado ao Banco Central comprar e vender títulos? Não, o Banco Central, ele compra, ele tem essa autorização. Nós já vimos essa pergunta aqui, né? Nós já resolvemos isso. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Mas o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta da moeda e a taxa de juros. Isso é verdade. Permitido o início de programas ou projetos? Não, isso não é permitido. Só vamos localizar essa disposição constitucional. Não incluídos, o 167 é o inciso 1, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, né? A 15. Segundo a Constituição Federal, é permitida a realização de despesas ou assunção? Falso. Já vimos que não é. A letra A está errada. Vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Acabamos de ler. Essa é 167, inciso 3, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
Permitida a instituição de fundos de qualquer natureza, independentemente de autorização legislativa, não é vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 9. Vedada a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos de competência dos estados. Para a prestação, vedada a vinculação das receitas próprias. Isso é vinculação das receitas próprias geradas pelos impostos. Vinculação das receitas de impostos de competência dos estados. Não. São vedados. Não. Dos estados e municípios para a prestação de garantia. Espera aí. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos para a prestação de garantia. Aqui se encontra no parágrafo 4º. No parágrafo 4º do artigo 67. Parágrafo 4º do artigo 67. Parágrafo 4º do artigo 67. Vedada a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outro no âmbito, não. Nessa de categoria de nessa hipótese, regra geral é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Mas nós temos uma outra hipótese, que é a transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra. Pode sim ser admitida no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem a necessidade de prévia autorização legislativa, né? Vamos ver aqui como vai ficar. Ok, continuamos. Essa aqui, então, é o parágrafo 5º. Já fizemos uma outra questão do artigo 67. Acerca do ISS, é correto afirmar que regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados? Peraí, vamos lá. Benefícios fiscais. Acerca do ISS. Então, olha só, nós temos aqui algumas regras. O imposto sobre serviços é um imposto que é um imposto municipal. Ele está definido aqui na Constituição. Nós temos que ter em mente o seguinte, compete aqui 155 ao Estado e ao Distrito Federal, tá? As suas alíquotas máximas fixadas pelo ITCM, pelo Senado. Então, a alíquota máxima isso aqui é importante. O imposto de transmissão causa-morte, ele tem algumas regras específicas. Ele, relativamente a bens imóveis, compete ao Estado de situação do bem. E se for bens móveis, vai ser ao Estado onde se processa o inventário ou tiver domicílio o de cujus, né? Ou o doador. Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar. Aí, nessas duas situações, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. O ITCMD, ela terá suas alíquotas fixadas pelo Senado Federal. Aqui nós estamos tratando disso. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu só... em relação ao imposto previsto no inciso 3, cabe à lei complementar, estamos falando do ISS aqui. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155.2.
Compete aos municípios instituir impostos sobre. Então, em TCMD já sabemos que o Senado vai dispor sobre a alíquota máxima. IPTU, Imposto de Transmissão Inter Vivos, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155.2. O ISS, cabe à lei complementar. Fixar alíquotas máximas e mínimas, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior e regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Acerca do ISS, é correto afirmar que regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados é matérias que cabe à lei complementar. Letra B. 17 nós já fizemos. Agora, 18 diz respeito à política urbana. Vamos lá para a política urbana, capítulo 2, a partir do artigo 182. Ele vai tratar, dentro já da ordem econômica e financeira. Então, nós temos a política urbana no artigo 182. Então, vamos lá. A política urbana de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o plano diretor ele é aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão expressos no plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos elas serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. É facultado ao poder público municipal, mediante uma lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, parcelamento ou edificação compulsórios, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Parcelamento e edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressiva no tempo. Parcelamento e edificação compulsórios,
imposto progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate até 10 anos em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. E aí nós temos o artigo 183, que é o campeão prolabore urbana, né, especial prolabore. 183. É facultado ao poder público, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena de parcelamento ou edificação compulsória? Sim, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena de, sucessivamente, parcelamento e edificações compulsórias. A desapropriação do solo urbano, letra A, então, correto, 182, artigo 182, parágrafo 4º, né? Não é parágrafo, é parágrafo 4º, inciso 1. Perfeito. A desapropriação do solo urbano será realizada mediante pagamento de títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovado pela Câmara? Não. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas na legislação estadual federal? Não, no plano diretor. Nós acabamos de ver isso. No plano diretor, então a letra C é falsa. Letra D. O plano diretor aprovado pela Câmara é obrigatório para cidades com mais de 10 mil? Não, 20 mil habitantes. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em normas constitucionais? Não. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em normas. Não, gerais fixadas em lei. Lei, falso. Todas no 182. Ainda sobre a ordem, artigo 19. Então, continuamos aqui sobre a ordem econômica e financeira e já vamos aos poucos passando aqui para as limitações ao poder de tributações. Vamos observar que os próximos exercícios já vamos tratar de questões tributárias. As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Falso, pertence à União. A propriedade do produto da lavra. Vamos lá. As jazidas, artigo 176. O que diz o artigo 176? Diz o seguinte: as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, eles constituem propriedade distinta da propriedade do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário da propriedade do produto? Não, à União, aos Estados, ao DF, isso é falso. Letra B. Com fundamento no artigo 176. É facultado à União, aos Estados e ao Distrito Federal dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas. A União, os Estados, o DF, os municípios dispensarão. É o artigo 179. Então, os senhores vão aqui verificar. É facultado, não é facultado, é mandatório, é cogente. É facultado, não,
a União, os estados, o DF e os municípios, eles dispensarão as microempresas, não é facultado, correto? E EPPs assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução dessas por meio da lei. Artigo 180. A União, os estados, o DF e os municípios, eles promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Vamos adiante. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão... Só um minutinho. Vamos continuando aqui e nós temos que compartilhar, né? Que às vezes é compartilhar. Aqui, share. Compartilhando. Poderão dispensar? Não, não é poderão. Eles deverão, né? Dispensarão. Não. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União. Exatamente. Exatamente. É o artigo 178. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quando a ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Artigo 178. Exatamente. Anterioridade, não. Reciprocidade. Parágrafo único. Então, vamos aqui observar esses artigos. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quando a ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias, na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. A União, os estados, DF e os municípios dispensarão as microempresas e as EPPs, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Ok. Continuamos aqui. Exato. No artigo 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial feita pela autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país, depende de autorização do poder concedente. 20. Considerando as disposições a respeito das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, assinale a alternativa correta. A região metropolitana... Só um minutinho, eu tenho que procurar uma coisa aqui. Compartilhar, share. Eu tenho que... Peraí. Constituição. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quando a ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios, atendido o princípio da anterioridade. Não, reciprocidade. Vamos lá. Questão 20. Considerando as disposições constitucionais a respeito
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, vamos colocar aqui, porque essas disposições são muito importantes. Região Ó, os estados, eles podem, mediante uma lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, diz o artigo 25, né? Observados os princípios dessa Constituição. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de MP para sua regulamentação. Os estados, eles podem, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Incluem-se entre os bens do Estado. Então, vamos lá. A região metropolitana e as micro-regiões apresentam-se como região urbana, formada por um grupo de municípios cujas sedes se unem com continuidade urbana em torno de um município polo. Isso aqui com certeza vai estar numa lei. Espera aí, só um minutinho. Vamos localizar essas disposições. Disposições. Peraí, só um minutinho. Vou procurar isso aqui. Vamos localizar essa questão aqui. Vamos localizar essas questões. Ó, isso tudo tem a ver com doutrina do STF. Isso tudo tem a ver com doutrina do STF. Ó. Então, vamos aqui simplesmente seguir a doutrina do STF. As regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, elas não possuem personalidade jurídica própria, bem como sua instituição não prejudica ou limita a autonomia dos municípios envolvidos. Primeira tese. A responsabilidade pela regulação e prestação não pode ficar restrita a um único ente federativo, na hipótese de ter sido constituído regiões metropolitanas e de terem sido instituídos serviços, né? A atribuição a órgãos e entidades somente estatais exclui a participação dos municípios, ferindo inclusive a autonomia dos municípios. E o STF já admitiu a criação de agências reguladoras com o intuito de estabelecer padrões técnicos para a prestação ou concessão de serviço público de interesse comum. A participação dos municípios na região metropolitana, a aglomeração é obrigatória e basta a exigência de lei complementar, nos termos do artigo 25 da Constituição. O STF já considerou inconstitucional a exigência de plebiscito como condição dessa participação. Também. Então, agora vamos para as teses. As regiões metropolitanas, aglomeradas, urbanas e micro-regiões não são entidades políticas autônomas de nosso sistema federativo, e sim entes com função administrativa e executória. Então, essa aqui é falso, né? A região metropolitana apresenta-se como região urbana? Não.
Não, peraí. Vamos lá. A participação dos municípios na região é compulsória. O poder concedente para a outorga dos municípios dos serviços de interesse comum após a instituição de regiões não pertence mais isoladamente aos municípios, mas ao condomínio de entidades. Neste colegiado, nenhum ente federado pode deter controle absoluto, embora não seja obrigatória a instituição paritária na representação e no processo de decisão colegiada. As decisões do colegiado das regiões metropolitanas não estão nem podem estar sujeitas à aprovação das assembleias legislativas estaduais. Então é isso. A letra B, isso é falso, porque eles não são novos entes políticos administrativos. Letra A, havendo lei complementar estadual, será compulsória a participação dos municípios envolvidos. A letra C está correta. Agora, a letra A região metropolitana apresentam-se como região urbana formada por um grupo de municípios cujas sedes se unem com continuidade urbana em torno de município polo. Não saberia responder porque essa está errada. Tá. Região metropolitana. Conjunto de municípios cujas sedes se unem em uma continuidade urbana em torno de um município polo, sendo sua essência o fenômeno denominado conurbação, na existência de núcleos urbanos contíguos. Contínuos ou não, região metropolitana não tem relação simplesmente com continuidade, pode ser não contínuo. Bem, e para entender, tem que entender um pouco de geografia para responder esses conceitos. Letra D. Regiões e aglomerações que já existiam antes e que não haviam sido criadas foram automaticamente extintas? Bem, não faz sentido essa. São criadas por lei federal e se constituem em agrupamentos. Não, lei estadual, artigo 25, né? Lei complementar estadual. Lei complementar estadual. Nós temos vários entendimentos aqui do STF. Vamos repassá-los, né? Lei complementar. Nos termos do artigo 25, parágrafo 3º, os estados eles poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, nós precisamos de lei complementar estadual, municípios envolvidos eles devem ser limítrofes, isso não quer dizer que na região metropolitana eles devam ser contínuos, não, porque eles podem não ser contínuos, né? E a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas, né? Então, por exemplo, algumas teses do STF, as regiões metropolitanas, elas aglomerados urbanos e microrregiões não são entidades políticas autônomas do nosso sistema federativo, e sim entes com função administrativa e executória. Essa é a primeira tese. A participação dos municípios na região metropolitana é compulsória, não havendo direito de retirada ou necessidade de aprovação prévia do Legislativo Municipal. Segunda tese. Terceira tese. O poder concedente para a outorga dos serviços de interesse comum após a instituição de regiões metropolitanas não pertence mais isoladamente aos municípios ou ao Estado, mas ao condomínio de entidades federativas, né? Que é o que se chama colegiado interfederativo. É este o poder concedente, pertence ao colegiado interfederativo. Neste colegiado, nenhum ente federado pode deter controle absoluto, embora não seja obrigatório a instituição paritária na representação e no processo de decisão colegiada, claro, porque tem municípios que têm poder político e econômico e populacional diferenciado. As decisões do colegiado das regiões não estão nem podem estar sujeitas à aprovação das assembleias estaduais. Então, nós fizemos aqui o 20 e já vamos fazer um breve intervalo para nós continuarmos aqui com as questões 21 e que são questões pertinentes não só às finanças, mas pertinentes
tanto da ordem econômica e financeira como das limitações ao poder de tributar. As limitações ao poder de tributar. Então já vamos encerrar essa primeira parte da nossa aula. Já vamos continuar